Eu convido você ao Islã, a verdade que dá significado à vida e à morte. Reis, pessoas ricas e governantes. Não importa quão poderosos fossem, todos partiram. Cientistas, pensadores e grandes mentes, apesar de seu conhecimento, não puderam escapar da morte. Você também terá que deixar este mundo um dia, assim como eu. Antes que esse momento chegue, reconheça a verdade. O Alcorão nos lembra da nossa origem. Allah diz: foram eles criados a partir do nada ou foram eles próprios os criadores? Ou criaram os céus e a terra? Não, eles não têm certeza. Surat At-Tur, 32-36. Allah também ordena: e voltai arrependidos ao vosso Senhor e submetei-vos a ele, antes que o castigo vos alcance. Então não sereis socorridos, e segui o melhor do que vos foi revelado pelo vosso Senhor antes que o castigo vos chegue repentinamente, sem que o percebam. Surat Az-Zumar, 39. Reflita sobre isso e busque a verdade antes que seja tarde demais.